Perfeito. Então, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Carol, eu tenho 21 anos, eu sou ingressante 018 da Engenharia Química da Unicamp e eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos que estão presentes, as nossas convidadas, que já já a gente vai apresentar para vocês, cada uma delas. E é em nome do Centro Acadêmico da Faculdade de Engenharia Química, o CAFEC, que a gente vem anunciar o Diálogos 2 com a temática Mulheres na Ciência. Bom, eu vou compartilhar então para vocês um slide com as instruções iniciais e tudo que vai recorrer aqui no evento. Vocês conseguem ver a minha tela? Eu já coloquei no final, ai meu Deus. Alguém pode falar no microfone? Eu sei que é constrangedor, mas só para. Sim, amiga, a gente tá vendo. Show! Perfeito. Então, deixa eu abrir aqui. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao segundo diálogo do CAFEC, Mulheres na Ciência. Primeiramente, eu gostaria de apresentar, então, para vocês a estrutura do evento, onde a gente vai ter, então, a apresentação de regras, e essas apresentações, elas vão ser em questão como eu pergunto, como que vai fazer para a gente fazer a questão do debate de perguntas. Depois vai ter um momento que eu vou falar rapidinho para vocês as duas grandes motivações do evento, do porquê do diálogos que o Café está fazendo, o porquê desse tema. E logo após disso, dessa fala bem rápida da organização, a gente vai ter a exposição do conteúdo pela nossa primeira convidada, a professora doutora Mariana Neri. Após a fala dela, teremos a exposição do conteúdo pela nossa segunda convidada, a doutora Luísa Fernanda. E após as duas falas das nossas convidadas, a gente vai ter, então, abrir espaço para as perguntas, onde a organização fará o primeiro momento dessas perguntas. E eu queria também já falar para vocês que depois que a organização fazer as falas, as perguntas, que a comunidade pode já fazendo, vai ser aberto para vocês fazer tanto perguntas quanto comentários, né, a partir do chat ou do microfone. Fique à vontade, não fique com vergonha. Eu não morrendo de vergonha, mas só vamos para a gente fazer um debate ser tranquilo, e é isso. E logo após isso, a gente vai ter um sorteio que vai ser nos últimos 10 minutos do evento, e por fim, o encerramento. Então, para falar das regras do evento, como o Enzo ele falou dessas regras no diálogo 1 que a gente teve semanas atrás, eu gostaria de pedir para ele, por gentileza, dele estar passando essas regras então para a gente. Pode ir, a palavra toda sua, Enzo. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Agora a gente só vai passar rapidinho as regras do evento, né? E eu acho que como um diálogo, como aquilo que preza, né, por uma boa comunicação, por uma boa difusão de informação, eu acho que, acima de tudo, nossa tarefa aqui é difundir informação de qualidade. A gente sabe que não... A gente já queria deixar, na verdade, explícito que nenhuma fala preconceituosa vai ser admitida, ou nenhum conteúdo que ofenda direta ou indiretamente alguns dos presentes. Caso você se sinta ofendido com algum conteúdo, com alguma fala que pode ter passado despercebido por nós da comissão, basta você digitar ordem entre colchetes no chat, que tem pessoas da comissão que estão olhando com muito mais atenção, e eles vão poder passar para a gente interromper esse tipo de fala infeliz. Caso ocorra também, como já ocorreu em outras oportunidades, não conosco, mas com pessoas próximas, né, instituições que têm o mesmo fim que nós, com exposição de conteúdo, compartilhamento inadequado na tela, manifestação via vídeo ou áudio de um modo geral, caso isso também ocorra, a câmera desse participante poderá ser interrompida, assim como o microfone. Caso, então, ocorra uma persistência, né, dessa perturbação, a comissão ela está já informando, né, que, infelizmente, teremos que retirar a pessoa da sala virtual, até mesmo para que a gente preze por esse espírito, né, que é de uma boa comunicação e de um diálogo saudável. A partir desse momento, até mesmo por uma questão de conexão, né, no país inteiro, pessoas usando a internet devido à quarentena, e também, né, para que a nossa conexão fique mais estável, a gente gostaria de pedir para que todos os presentes desliguem suas câmeras e seus microfones. Como a gente está numa sala virtual, via Google Meets, o símbolo tem que ser exatamente esse que está aparecendo na tela para vocês.
o microfone em vermelho cortado, a câmera em vermelho cortado. Fazendo isso, você vai estar com o microfone e a câmera desligada. Quando houver um momento adequado, né, de interação do público, após a fala das nossas convidadas, você vai poder fazer perguntas ou comentários sobre tudo que foi exposto. Caso você queira literalmente falar, se direcionar à convidada, aí você pode digitar no chat, entre colchetes, fala e me inscrevo. Caso você não se sinta tão à vontade em manifestar usando a sua própria voz, basta você digitar entre colchetes, leitura, me inscrevo e digitar o texto que você quer perguntar ou comentar. E alguém da comissão vai poder ler para você. Antes de iniciar a pergunta, a gente só pede por uma questão de formalidade para facilitar a própria interação das convidadas que você se apresente, dizendo seu nome, a sua idade, de onde você está falando. E como está sendo gravado, né, nós poderemos utilizar também esses dados depois para garantir que a sua pergunta seja difundida como o próprio autor, né, que a fez. Esse evento ele vai estar sendo gravado, então, desde o início, e aí vai ser postado, né, publicado na íntegra em todas as redes sociais do Centro Acadêmico Robert Perry. Nós temos um canal no YouTube em construção. Aqueles que não nos seguem ainda, por favor, nos sigam. Né? Postaremos também no link do evento do Facebook para que todos aqueles que desejarem possam compartilhar. E assim a gente pode expandir, a gente pode abrir essa fronteira entre o presencial, o virtual, o do momento, para o futuro, para que nós possamos difundir essa informação de qualidade em outras oportunidades. Muito obrigado, Enzo. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode usar o chat também para perguntar e que a comissão vai estar atenta para estar respondendo vocês. Bom, passando rapidinho, então, na questão da motivação que eu falei para vocês lá no início, eu separei em duas grandes motivações. A primeira é a ideia, né, do que um centro acadêmico ele representa. E eu vejo que nada mais é que a mobilização e a representação estudantil, sendo essa representação acadêmica, social e política, além também de construir o conhecimento e de forma também a difundir esse conhecimento tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade, através do quê? De debates esses que sejam claros, coesos e com temáticas de extrema importância para a nossa formação acadêmica e pessoal. E a segunda motivação, para mim, é a principal, e eu até coloquei essa frase, é uma frase pequena, mas eu estava falando com o pessoal da organização que eu achei uma frase, assim, pesada, no sentido de você ler e você sentir, que é ser mulher e fazer ciência. Porque ser mulher na sociedade que a gente vive, que é tomada em grande parte pelo machismo e o patriarcado enraizado, já é por si só um grande obstáculo que a gente tem que enfrentar todos os dias, né? E esses obstáculos, a gente consegue encontrar eles personificados na onde? Por exemplo, na discriminação da mulher na educação, na igualdade salarial ou simplesmente por ser mulher. E na ciência, no que a gente vai tratar hoje, né, do tema mulheres na ciência, e eu tenho certeza que as nossas convidadas vão tratar disso também, vão comentar, que infelizmente não é diferente. A gente consegue perceber essa hegemonia masculina, a subestimação das nossas capacidades de estudos, o assédio moral, o assédio sexual, que permeiam as trajetórias, né, de grandes cientistas mulheres. E nós vemos que esses preconceitos e estereótipos são os que impactam demais na progressão da mulher na ciência, infelizmente. Porém, é com muito orgulho, então, que o CAFEC apresenta as nossas duas inspirações e motivação para nós, mulheres, de exercermos o nosso espaço, o nosso direito de fazer ciência. E eu apresento, então, a vocês a nossa primeira convidada, que é a professora doutora Mariana Neri. Ela atualmente exerce o cargo de professora doutora do Departamento de Genética, Evolução e Bioagentes do Instituto de Biologia da Unicamp. E a nossa outra convidada, a nossa segunda convidada, a doutora Luísa Fernanda, no qual é atualmente pesquisadora colaboradora em Engenharia Química na Unicamp, além de ser idealizadora do blog Incentivando Elas na Ciência e do projeto de divulgação de mulheres na ciência. E nós estamos muito gratos de ter vocês duas aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. E é isso, pessoal. Desejamos um bom diálogo a todos. E, professora Mariana,
O microfone é todo seu. Obrigada, Carol. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que eu gosto de falar. O meu desafio hoje vai ser falar em 20 minutos. Mas é sempre uma temática interessante e quando você me convidou, nem pensei meia vez. Claro, na verdade, tive que pensar, porque eu perguntei para meu marido se ele podia ficar com as 4 crianças, ele disse ok, então aí já estou livre para conversar com vocês sobre um tema que é tão importante e tão necessário. O pessoal, antes de pedir para falar um pouco sobre o tema, de maneira mais generalizada, eles me pediram para eu contar um pouco da minha trajetória, de como eu virei cientista. Bom, eu venho de uma família humilde, né, sem posses e sem um histórico de educação superior, pelo contrário, meus bisavós são imigrantes italianos, se estabeleceram no interior de São Paulo, tiveram 6 meninas, entre essas 6 meninas a minha avó, que estudou só até a 2ª série do primário, basicamente ela sabia só ler e escrever, bastante pouco, ela teve, por sua vez, 8 filhos, desses 8, a mais nova, a minha mãe, e todos os filhos foram além do primário, eles terminaram o 2º grau, que na época se chamava, todos em escola pública, mas nenhum deles seguiu para o ensino superior, para fazer faculdade. E a minha mãe, a mais nova de todos esses filhos, muito cedo começou a trabalhar como secretária lá no Instituto Astronômico e Geofísico da USP. Então, eu cresci basicamente cercada por cientistas, indo para a USP com muita frequência, ela ia trabalhar de domingo, ela me levava, eu cresci sabendo que era um mestrado, que era um doutorado, para mim a universidade pública era uma extensão natural do meu mundo, por causa da minha mãe, que ainda me levava para os congressos, então eu sempre tive muito contato com este mundo da ciência, e para mim era algo atingível, não era algo de outro mundo, porque para mim estava ali, eram as pessoas com quem minha mãe trabalhava, né? Minha mãe, com muito esforço, me colocou num colégio particular muito bom, onde eu também me esforçava para manter a bolsa que eu tinha. Então, a possibilidade de ir para uma universidade pública e fazer mestrado e doutorado, para mim, sempre foi próximo, apesar de ninguém da minha família ter isso. E, de fato, eu entrei, fiz biologia na Universidade Federal de São Carlos, depois fiz mestrado, onde eu fiz iniciação científica, depois fiz meu mestrado lá no Rio de Janeiro, trabalhando com os golfinhos da Baía de Sepetiba. Depois do meu mestrado, eu tomei a decisão que eu queria fazer o doutorado pleno no exterior e fui para a Universidade Austral do Chile trabalhar com as baleias azuis de lá, num excelente programa de pós-graduação, onde eu comecei a trabalhar na área de evolução molecular de cetáceos, que é a área que eu trabalho hoje. A universidade, bom, depois voltei para o Brasil para fazer um pós-doc lá na USP Ribeirão, voltei para o interior de São Paulo e um ano depois fiz o concurso e passei na Unicamp, onde eu sou professora desde 2014. A universidade, de certa forma, para uma jovem cientista sem filhos, é um lugar bastante acolhedor. A academia, de maneira geral, ela é caracterizada por ser composta por pessoas que geralmente têm a mente muito aberta. Somente na minha área de ciências biológicas, onde de fato você vê uma quantidade até às vezes um pouco maior de mulheres no bacharelado, no mestrado, no doutorado. Mas é claro que isso vai mudando à medida que a gente vai galgando degraus na hierarquia científica. Mas eu sempre tive a oportunidade de ser financiada para ir para congressos, e é curioso que foram nessas viagens, sozinha, principalmente, quando eu viajava para ir para os congressos, é que eu comecei a descobrir que ser mulher e por ter mais melanina, por ser negra, podiam ser 2 características que se caracterizavam por ser um empecilho a mais quando comparado com outros colegas meus, principalmente homens brancos, né? E esses empecilhos, às vezes, nem era pelos outros cientistas, né, pelos colegas, mas às vezes pela alfândega, né, que me causava problema, por ser mulher viajando sozinha. Aliás, mulher viajando sozinha é a receita própria para ter problema na alfândega. E esses eram coisas pequenas, mas que outros não tinham que passar. No meio do meu doutorado, eu tive a minha primeira filha, a Isabela. E eu tive o apoio do meu orientador, que foi super importante. Na época, o Chile já tinha licença maternidade para bolsista, que o Brasil ainda não tinha. Voltei para o Brasil já com ela,
E quando eu fui fazer o concurso na Unicamp, um fato que me chamou bastante atenção, e eu lembro de ter me chamado a atenção, foi o fato da banca ser completamente formada por homens. E aí você começa a perceber que, por mais que sejam a maior quantidade de mulheres na base, quando chega no topo, vai rareando. São poucas as que chegam lá, são poucas as diretoras de institutos, são poucas as chefes, são poucos os que têm a bolsa de produtividade, são poucas. E isso é tão claro que não dá para negar, né? Mas tem quem negue. As coisas, para mim, ao longo da minha trajetória científica, parecem ter dado certo. Quem me conhece fala, mas não foi muito difícil, né? Foi um pouco de esforço, claro, algumas oportunidades e apoio de muitas pessoas, sim, eu cheguei lá. Mas, ao longo dessa trajetória, eu sempre passei por situações que me deixavam claro que se eu fosse homem branco, teria tudo sido bem mais simples, teria tudo sido bem mais rápido e bem mais fácil. Queria dizer que aqui eu não vim dar resposta, mas discutir, levantar alguns pontos importantes que eu acho que são válidos para que a gente faça uma reflexão sobre o papel da mulher na ciência. Antes da gente fazer essa reflexão, alguns dados que são importantes. Primeiro, a história das mulheres na ciência é uma história que é rápida de ser contada, é muito breve. Porque até o início do século XX, a ciência era uma carreira que nem era própria para as mulheres. E algumas chegaram a participar da produção de conhecimento científico, e na história algumas mulheres têm destaque, com certeza vocês conseguem pensar em uma ou outra. Se eu falo de mulher na ciência e história, vocês imediatamente podem pensar, por exemplo, no Marie Curie, que realmente ganhou 2 Nobel, só que perdeu o direito de ingressar na Academia de Ciências da França por ser mulher. Mas são pouquíssimos os nomes, muito raras, muito escassas, quando comparada com a quantidade de nomes de homens mencionados e aclamados pela história. Afinal de contas, quantos grandes nomes de mulheres cientistas vocês conhecem, né? Alguns são quase totalmente desconhecidos para a maior parte das pessoas. Se você pergunta para uma pessoa que está fora da ciência, ela vai ter dificuldade em falar o nome de uma cientista que ela conhece. Agora, talvez um pouco menos por causa da questão da pandemia, que está muito em voga, e muitas mulheres na televisão, mas vão ter dificuldade de, historicamente, falar alguma mulher que foi importante para a sua área. Enquanto se você pedir o nome de algum pesquisador, homem, imediatamente ela vai falar. Mas, apesar desse número pequeno, são muitos casos de mulheres cientistas que realizaram grandes trabalhos, mas a primeira lição que a história mostra é que talento por si não determina o sucesso científico das mulheres. As mulheres têm que publicar 3 vezes mais que os homens para ter o mesmo grau de sucesso. Isso acontece, claro, em todas as instâncias da humanidade, né? A mulher sempre teve que, de fato, lutar para conquistar um lugar que lhe foi negado por muito tempo. E claro que o movimento feminista contribuiu para transformar essa posição, mas ainda tem muito que ser feito. Tem 2 pontos importantes que eu gostaria de falar, que a primeira é, essa participação da mulher que vem ocorrendo de uma forma muito dicotomizada, uma vez que as mulheres tendem a se concentrar em determinadas áreas, como psicologia, linguística, nutrição, serviço social, enfermagem e outros, né? E a segunda, que é o que eu já comentei, que é o fato de que as mulheres não avançam na carreira na mesma proporção que os homens, e que o número de mulheres no topo da carreira é significativamente menor do que os homens. Em relação ao pouco número de mulheres cientistas, o número de mulheres que escolhem as ciências, principalmente as exatas e as tecnológicas, é muito mais baixo que os homens, isso não é novidade nenhuma para vocês. Claro que não é também um fenômeno que ocorre exclusivamente no Brasil, tem outros países, inclusive, que é pior, que os números são piores que o do Brasil. Mas, em relação ao topo de carreira, é pior ainda. 97% dos ganhadores do Prêmio Nobel de Ciências foram homens. A Academia Brasileira de Ciências tem 14% dos seus membros mulheres. Nos Estados Unidos esse número ainda é menor. Embora as mulheres sejam maioria entre as alunas, entre os estudantes das universidades brasileiras, elas ainda se restringem ainda a disciplinas e carreiras consideradas mais femininas, o acesso delas aos níveis mais altos ainda é restrito, certo? A participação feminina na produção científica, ela é grande, mas o número em si não diz muita coisa. E eu vou falar o porquê. Mas mesmo com os dados de que
a participação está aumentando, temos muitas estudantes mulheres, então, obviamente, Mariana, no futuro isso vai mudar. Como você disse, a história nasce masculina, a história da ciência, a ciência nasce elitista, a ciência nasce masculina, e eu estou falando de 2 gerações para trás. Então, as coisas estão mudando e tendem a melhorar, mas isso não quer dizer que a gente não possa dar um empurrãozinho a mais para as coisas melhorarem mais rápido, já que foi muito tempo parado, foi muito tempo sem a participação feminina nessa produção de conhecimento. Tem vários trabalhos científicos, tem muitos trabalhos. Se você coloca lá no Google Scholar, mulher na ciência, tem um monte de trabalho científico que confirma a existência de um viés contra as mulheres na ciência. Então, não é algo só de feministas loucas que querem causar problema. Tem dados científicos mostrando que professores tendem a treinar menos mulheres do que homens, que existe uma propensão maior de contratar homens e mulheres com currículos idênticos, só mudando o gênero, que mais? Que, enfim, quando você avalia, quando você pede para sujeitos de um teste avaliar as postulações, as aplicações que homens e mulheres fazem por grants, por projetos, por dinheiro para pesquisa, existe uma tendência a avaliar projetos idênticos, a avaliar melhor o homem do que a mulher. Então, não é algo que a gente tira da nossa cabeça, é algo que, se olhar em volta não adianta, está aí números e a ciência para mostrar que isso, de fato, existe. Mas por que tanta discrepância? Por que existe isso? Por falta de talento? Quer dizer, a que se deve essas situações de desigualdade na ciência? Né? E que mecanismos têm dificultado a participação das mulheres na ciência e o acesso delas às posições de destaque? Será que as mulheres são menos produtivas que os homens? A gente sabe que não é isso. Pelo contrário, as mulheres tendem a ser mais produtivas que o homem. Tem diversas razões que a gente pode levantar para isso. Uma razão é a que eu já mencionei, é a razão histórica, é o fato da ciência, que nasceu recentemente, ter nascido elitista e masculina, eram só homens e com dinheiro que tinham acesso a fazer ciência. Existe uma inserção tardia das mulheres no sistema ciência e tecnologia, e até bem pouco tempo atrás. Eu estou falando da minha avó, as meninas nem para a escola iam, para que elas iriam para a escola? Estou falando de 2 gerações, isso é muito pouco tempo. A gente só entrou nesse universo muito recentemente. Então, existe, claro, que uma razão histórica para o que a gente está vendo hoje. Outra razão é a razão cultural, é o fato do machismo estar intrincado tanto na sociedade, que obviamente a ciência não estaria ilesa disso, ela existe na ciência, não é novidade nenhuma. Estereótipos que a sociedade gera a respeito da mulher dificulta muitas vezes o acesso da cientista mulher a dados, a grupos de trabalho. A visão de um cientista, inclusive, era, até muito pouco tempo atrás, e ainda por grande parte da população, é aquela visão, se você pede para uma criança pensar no cientista, ele vai pensar num homem de barba, branco, meia-idade, cabelo meio desgrenhado, né, com óculos, uma cara meio de louco. E até bem pouco tempo atrás, essa ideia de que o cientista tinha que ser alguém brilhante, com quase um cidadão fora do comum, está dando lugar à imagem de um cientista mais humano, inclusive mulher. Teve um trabalho que saiu há 2 anos, eu acho, mostrando que as crianças já desenham mais, quando pedem para as crianças desenharem cientistas, elas estão começando a desenhar cientistas mulheres. Essa ideia de um talento inato, associada a uma imagem de cientista, ela já está ultrapassada, existem ainda uma dificuldade, mas ela está sendo modificada para uma ideia de um cientista humano, mas essa ideia de que o cientista ele tem que ter uma aptidão natural, um talento natural, isso não, é falso. As mulheres, enquanto meninas, elas desde cedo são bombardeadas com essa ideia.
as crianças em geral, mas as meninas em particular, internalizando esse estereótipo de que a menina não é boa para a lógica, para a razão, ela é boa para o cuidado, mesmo as brincadeiras que são estimuladas, né? E os meninos ganham Lego, os meninos ganham coisas de desmontar, de montar, enquanto as meninas ganham o jogo de chá, de casinha, etc. Os meninos são estimulados a descobrir, enquanto as meninas são estimuladas a outra coisa. Só pensar na nossa infância. Bom, eu não sei cozinhar até hoje, não sei se eu não... Mas eu gostava, não tem problema em gostar de brincar de casinha. Eu gostava de brincar de casinha, não sei cozinhar até hoje. Não tem uma ligação, mas as crianças, elas têm que ser estimuladas da mesma maneira. Os estereótipos ainda são muito fortes, né? E como resultado disso, acaba tendo uma representação nas áreas que seriam das ciências mais difíceis, essas que exigem matemática, que supostamente exigiriam um talento especial, né? Existem vários trabalhos mostrando que as crianças, que os meninos terminam se saindo melhor em matemática, porque chega um momento na idade deles que eles são mais estimulados a resolver problemas do que as meninas. Mas para fazer ciência hoje em dia, é preciso a união de talentos, é preciso maior quantidade de talentos possíveis. Agora, vocês imaginam quantos talentos não foram desperdiçados no mundo por causa desses estereótipos? Quantas meninas, ao longo de suas vidas, não ouviram "você não pode, você é menina, você não deveria fazer isso"? São muitas, e estou falando de hoje em dia, porque quando eu falo sobre isso na minha aula, na primeira aula que eu dou para o Profis, e na biologia também, muitas vêm me dizer isso. O professor disse que não era para mim. Eu nunca fui estimulada, agora você está me dizendo que eu posso. As meninas não ouvem "vocês podem". É isso que a gente tem que mudar. Porque a gente está vendo hoje, em especial hoje, está muito claro que a necessidade da ciência na nossa vida. Agora, imagina quantos talentos. Hoje tem muitos pesquisadores, hoje em dia, nesse exato momento, debruçados sobre um tema, como nunca na história da ciência houve. Todos debruçados sobre o tema da Covid. Quantos talentos desperdiçados não poderiam estar sendo aproveitados para o avanço da ciência? São muitos. A gente nunca vai ter uma ideia do quanto, mas são muitos. Mas a ciência, como um produto cultural, social, histórico, foi moldado por essa dicotomia do masculino e do feminino na sociedade. E a gente tem que mudar o entendimento de que a produção da ciência legítima se dá a partir de valores que são associados ao masculino, a razão, a frieza. Eu ouvi já diversas vezes de colegas meus dizendo que eu sou boa cientista porque eu ajo como homem. Não foi uma vez que eu ouvi isso. Você é boa porque você é como um homem. O que eles queriam dizer com isso? Que eu era mais dura, mais fria. Diversas vezes eu ouvi colegas meus falando que era fácil para trabalhar comigo porque eu não era como outras mulheres. Como se, por ser mulher, eu iria começar a chorar se algo dá errado. E, em falar nisso, o machismo está tão intrincado nos dias de hoje, que muitos colegas nem percebem que estão sendo machistas. Existem falas que eu ouvi ao longo dos últimos anos do departamento, de colegas que falam, por exemplo, eu estava numa sala com 2 doutorandas e uma outra professora, 4 mulheres numa sala, a gente estava discutindo um projeto, um colega abre a minha porta para falar comigo, quando ele me vê, ele fala, desculpa, vocês estão aí fofocando, né? Depois eu passo para a gente conversar. E fechou. Claro, porque 4 mulheres numa sala, num dia comum de trabalho na universidade, só podiam estar fazendo o quê? Só podiam estar fofocando. Isso foi uma piadinha, é óbvio, foi uma piadinha dele, mas ele não percebe o quão machista ele é. O quão a gente olha para mulheres já associa estereótipos que estão super intrincados na gente. Ou outro sai numa reunião de departamento e se uma mulher ela é mais dura e ela fala mais alto, ela fala, pronto, você sai e tem um colega dizendo, essa daí tá faltando, e vocês já podem imaginar o quê? Piadas como essa que não dá para aceitar mais já em 2020, né? E que a gente tem que parar.
Porque quando a gente comenta, eles falam, não, mas eu não sou machista, imagina, longe de mim, eu não sou machista. Não é machista, mas automaticamente estereotipa a mulher, tanto suas colegas quanto as suas alunas. Em diversos momentos, e não é só ele, é toda a sociedade que espera na mulher que ela seja a mãe, por exemplo, maternidade é uma questão à parte, a escola liga para a mãe, se o filho está doente, não liga para o pai. E se a mãe fala, estou trabalhando, estou numa reunião, liga para o pai, eles não ligam para o pai, eles vão continuar ligando para a mãe, porque espera-se que é a mulher que seja essa cuidadora, espera-se que a mulher esteja lá para os filhos, e tudo isso, obviamente, vai dificultar com que ela consiga galgar nos degraus. A mulher que consegue, não é porque ela é uma guerreira, a mulher não tem que ser guerreira, mulher nenhuma tem que ser guerreira para conseguir chegar lá. A mulher que consegue chegar lá, geralmente é uma mulher que tem uma rede de apoio, porque sem essa rede de apoio não daria. É a mulher que tem a mãe, que pode cuidar dos filhos, é a mulher que tem um marido que está ali lado a lado, porque a mulher que está sozinha, ela não consegue. Enquanto o homem, não tem problema nenhum. Pega o exemplo da Covid. Quanto tem saído na mídia, quantos trabalhos tem saído mostrando que a pandemia tem sido muito mais complicada, muito mais difícil para as mulheres. O quanto as mulheres estão deixando de publicar, estão deixando de participar dos projetos nessa pandemia. Eu, por exemplo, eu trabalho com evolução molecular desde que começou a pandemia. Eu tinha uma ideia para escrever, eu não conseguia escrever, não conseguia, porque eu tinha diversas outras tarefas, crianças em homeschooling, e apesar do meu marido dividir comigo exatamente o mesmo tempo de trabalho, ainda assim era difícil, porque eu já tinha reduzido o meu tempo de trabalho no dia. Enquanto isso, todos os meus colegas homens ganharam imediatamente um monte de projetos, e se você ver, eles estão ganhando todos os projetos possíveis. Por quê? Porque eles têm, mesmo aqueles que têm filhos, eles têm as mulheres por trás, cuidando de absolutamente tudo na casa, para que eles possam sobressair. Então, as mulheres que terminam conseguindo chegar lá, são mulheres que precisam desse apoio. E se ela não tem, a gente tem que dar esse apoio para que a mulher consiga. Porque não dá para falar de igualdade de gênero se os dois gêneros são demandados de maneira distinta. Se a mulher, por exemplo, tem a licença maternidade, ela tem que ter recursos e apoio para que ela consiga se aproximar do colega homem que não esteve nunca em licença maternidade, que esteve, se ele teve filho, ele ficou no máximo uma semana em casa. São diversas coisas que tem que mudar, porque já basta de tanta desigualdade histórica que a gente viveu. E a gente precisa de todos os talentos possíveis para a ciência. A ciência é extremamente necessária. E acho que isso está muito claro, mais claro que é, neste momento, impossível. A gente precisa das mulheres, a gente precisa das meninas na ciência. Assim como a gente precisa de meninos, óbvio, assim, mas a gente precisa de todos os talentos possíveis. Não dá para só esperar que os meninos, que os homens sejam os grandes talentos na ciência. As próprias mulheres, muitas vezes, desvalorizam determinadas características que são consideradas femininas, em detrimento das características que são consideradas masculinas, né, que são consideradas adequadas para produzir conhecimento científico. Não são só os homens que terminam sendo machistas, muitas mulheres também são machistas. Eu já estou falando há 23 minutos, eu juro que eu vou terminar. Só queria, né, comentar um caso que aconteceu comigo, e também falar sobre o papel do sistema educativo familiar nessa propagação de estereótipos. Um que aconteceu comigo o estereótipo está tão presente na cultura a respeito da mulher e do homem, que uma vez, e diversas vezes, quando você lê um trabalho, você espera, como você só lê o sobrenome, você lê pensando que é um homem. E em diversos momentos, quando entram em contato comigo, acham que Nery, MF, é um ri, não um xi. É muito curioso isso, como diversas vezes ao longo da minha carreira, quando entram em contato comigo, se surpreendem pelo fato de eu ser mulher. E isso está muito presente em todos. Quando você lê um artigo, que você não lê o primeiro nome da pessoa, você imediatamente se refere a ele.
você imediatamente se refere ao autor do artigo, sem saber se é uma mulher ou não, né? E o que muda, eu acho? O que a gente pode fazer para mudar? Primeiro, mudar esse sistema educativo, essa expectativa que se cria em torno da mulher, essa cultura que está impregnada na nossa sociedade, que enquanto os meninos recebem mais estímulos para lidar com ferramenta, carro, máquina, computador, etc., as meninas não. Isso tem que ser mudado, tem que ser, as crianças têm que ser estimuladas da mesma maneira, né? Outra coisa é acabar com esse machismo que é banalizado no dia a dia da mulher cientista. Não tem como mais aceitar determinadas situações que se terminam naturalizadas, elas precisam ser paradas, e muitas vezes é uma conversa, né? Tipo, ó, fala isso não, melhor não falar isso, que fica chato, não é legal falar isso, e aí a pessoa vai pensar 5 vezes antes de falar, porque ninguém quer ser taxado de machista. Lá eu acho que o futuro está mudando. Se a gente vê lá no IB, as mulheres são em 40%, temos tido mais chefes de departamento mulher nos últimos tempos, ainda existe um número muito discrepante das diretoras, não vou nem falar em questão mais além de pró-reitor e reitor, que realmente o número de mulheres é muito mais baixo. O número está mudando, os números estão melhorando, mas os números ainda não expressam a igualdade de gêneros dentro da carreira acadêmica. A gente sabe que ainda existe, além da diferença de número de encargos hierárquicos, existe uma diferença também nas áreas, onde, claro, que nas humanidades e nas ciências sociais, o número de mulheres é maior do que nas ciências exatas, nas ciências da vida é um pouco mais parecido, né? Mas o problema existe. O que a gente faz para mudar? Primeiro, reconhecer que ele existe, né? Não dá para combater um problema se o problema não existe, igual racismo no Brasil, que ninguém é racista, então o problema não existe e a gente não lida com ele. Não é verdade. Assim como o racismo existe, o machismo existe, o problema da mulher na ciência existe, a gente tem que reconhecer para combater este problema. Segundo, políticas de ações compensatórias, por exemplo, prêmios, incentivos, buscar representantes mulheres. Em congressos, quando eu vou em congressos que os keynotes, que as principais palestras são dadas só por homens, eu fico, não é possível que não tinha uma mulher nesta área que fosse capaz de falar. Porque representatividade importa. Se você começa a ver as mulheres ali, o que as meninas vão se sentir propensas, vão olhar e vão falar assim, eu posso estar ali, por que eu não estou ali? Agora, se as meninas só veem homens brancos, né, quem vai se sentir representado ali? A gente precisa atrair as meninas para a ciência. Chega de relativizar o machismo nosso de cada dia. Chega desses estereótipos do menino que usa azul e a menina que usa rosa, e a menina você vai dar um brinquedo de fazer comidinho, enquanto para o menino você vai dar blocos para ele montar. Isso tem que acabar dentro da família. O problema da mulher na ciência, ele está enraizado na cultura machista da humanidade, do planeta Terra. E é óbvio que a comunidade científica não foge disso, apesar de ser uma comunidade com uma mente mais aberta. Enfim, já falei 28 minutos, preciso parar. Para finalizar, é necessário incorporar uma consciência crítica de gênero na formação básica de jovens cientistas no mundo da ciência. É preciso mostrar mais mulheres, é preciso ter mais representatividade. É preciso problematizar, sim, esse pressuposto de que a ciência é neutra em relação às questões de gênero, porque não é. Não é. Existe um problema. Tudo bem? Bom, vou parar por aqui. E aí a gente vai continuando conversando conforme vocês fazem umas perguntas e outras colocações. Tudo bem? É isso, pessoal. Obrigada. Desculpa, falei muito. Imagina, professora Mariana, fica à vontade, é um prazer nosso. E Luísa, pode ficar à vontade também para assumir. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo e vendo? Sim, sim. Tá bom. Então, nossa, que conversa legal que a professora Mariana fez. Eu
eu faço questão, tudo que ela falou é verdade. O mais legal de tudo é que tem números, né? Tem números que mostram tudo isso. Não é a gente que está inventando, não é a gente que está falando, nós precisamos ser valorizadas. Tem números de pesquisas, de várias pesquisas, que falam que realmente as meninas não somos, e eu me coloco nessa posição, as meninas não somos incentivadas. Então, eu vou começar falando da minha trajetória. Meu nome é Luísa, eu sou colombiana. Eu vim para o Brasil fazer pós-graduação, porque na Colômbia é super caro fazer pós-graduação. E desde sempre eu fui muito curiosa. E o que me dói, às vezes, é que nossas mesmas famílias acabam com a nossa curiosidade. E nos colocam nesse limite de falar, você não pode. Porque a mulher, que é inteligente, se diz que a mulher é esforçada, mas a mulher não pode ser inteligente. Tem faculdades que a mulher não pode fazer. Tem trabalhos que a mulher não pode fazer. Então, eu sou formada em engenharia química, me formei na Colômbia, na Universidade Industrial de Santander, que é numa cidade mais ou menos do interior, que chama Bucaramanga. Eu nasci em Bogotá, que é a capital, mas morei nessa cidade pequena lá, e lá que eu me formei de engenharia química com muito esforço. E eu vou contar uma história muito legal para vocês, porque eu acho que eu fui a primeira doutora da minha família, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. A primeira mulher que saiu do país para estudar. Então, tipo, é uma coisa que eu me orgulho bastante, porque às vezes a gente fica no nosso conforto, para não sair do nosso conforto. Então, não, vou continuar aqui, vou arranjar um emprego e vou ficar aqui tranquila, não vou ser cientista. E então, quando a gente tenta se esforçar e sair desse conforto, é onde vem a vida real e vem o legal da vida, né? Então, eu lembro que quando eu pensava em estudar, eu gostava muito da engenharia elétrica. E eu sempre comentava, nossa, eu acho que eu vou estudar engenharia elétrica. E todo mundo, eu vou falar para vocês, meus amigos, minha família, todo mundo falava, nossa, mas engenharia elétrica não é faculdade de menina. Engenharia elétrica é de homem. E eu ficava pensando, lógico, a Colômbia também é um país que é bem machista. Então, tanto minha família quanto eu acho que eu sofro todo dia tentando brigar para não ser machista, porque eu tenho frases que eu falo, gente, eu não deveria ter falado isso, que eu sei que vem da minha educação, vem da minha cultura, vem do que a gente acha normal, sabe? Então, a gente tem falas que deixamos acontecer simplesmente porque é uma comodidade da gente continua, e eu mesma me cobro. E eu acho isso importante falar, porque eu mesma me cobro e falo, não, isso aí é machismo. Então, eu meio que tento trocar um pouquinho a fala. Então, todo mundo falava, não, engenharia elétrica de homem, não pode, não sei o que. E eu falava, nossa, é verdade, eu não conheço nenhuma menina engenheira elétrica. Então, aí que vem o incentivo. Nessa época, na minha faculdade, mesmo que não pareça fisicamente, eu sou velha, gente. Então, só para vocês terem um pouquinho de noção, eu fiz me formei de doutorado em 2014. Então, tipo, já faz tempo. Eu saí da faculdade em 2006. Então, eu tenho idade suficiente para falar que eu estava, tipo, em outra época, sabe? Eu acho que a época agora atual, ainda bem, está melhorando bastante em questão do machismo e em questão do empoderamento feminino, sabe? As meninas são mais empoderadas, as meninas são mais decididas do que querem estudar. Então, na época, eu realmente duvidei se era a minha faculdade que eu queria seguir e realmente me deixei sei lá, influenciar dos comentários das pessoas, e então procurei uma engenharia que fosse mais para mulher. E aí eu não queria engenharia de alimento, nem engenharia ambiental, então eu escolhi engenharia química, que, na verdade, tem um pouquinho de porcentagem a mais de mulher, então eu me senti confortável. Falei, tá bom, então, como eu sou mulher, eu vou para uma engenharia que eu possa trabalhar como mulher. Então, eu fui para engenharia química. Ainda bem, e eu quero deixar muito claro isso,
mesmo que eu não seguia o que eu queria na época, eu me adaptei muito bem na engenharia química e adoro a minha profissão, adoro engenharia química. Eu acho que o destino fez com que eu realmente escolhesse o que eu queria na minha vida. Então, eu sou muito feliz de ter me formado como engenheira química, mas ainda tenho a dúvida se eu fosse engenheira elétrica, eu poderia ser também boa, né? Ou também poderia ter me gostado bastante essa faculdade. Então, desde o início, desde essa época que eu estava nessa dúvida do que estudar, eu já sentia esse tipo de preconceito de o que é mulher, né? Aí, quando eu fui sair do país, todo mundo, claro, mas como assim que você vai sair do país? Você é mulher, sozinha, com quem que vai morar? Eu cheguei aqui sozinha, e até agora sou sozinha, minha família mora toda na Colômbia. Então, eu falei, não, mas porque eu quero, e eu sei que eu quero e eu posso, e se eu vou ter esse propósito de vida, de ser uma cientista, eu vou conseguir. Não foi fácil, gente, eu falo para vocês. Eu tenho ou pelo menos eu sofri 2 tipos de preconceito. Um, de ser mulher, 2, de ser estrangeira. Então, ser estrangeiro é uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, às vezes, é uma coisa boa porque, tipo, você meio que se destaca, né? Por causa do sotaque, todo mundo quer falar com você. Mas, quando você realmente tenta chegar no nível, aí você é competência. Então, aí você realmente pode não ser valorizado. Então, é um pouquinho de preconceito também que se tem nas carreiras, em todas as carreiras, inclusive na Colômbia, do mesmo jeito também, é a mesma coisa, tipo, o estrangeiro é super bem-vindo, mas quando tá lutando por um emprego, aí sim, já não é mais amigo, né, é competência. Então, nessa época, eu cheguei aqui, fiz mestrado, foi super difícil, porque vocês estão sentindo meu sotaque, ainda é difícil falar português. Eu tenho bastante sotaque, porque são idiomas diferentes, mesmo que tenha similaridade, são idiomas diferentes. Então, chegar num país que não falava a minha língua já foi um desafio. Aprender a língua também foi um desafio, mas eu adoro português, eu acho que eu tentei estudar bastante para não errar muito. Lógico, eu já dei aula. Atualmente, eu estou trabalhando com a parte de divulgação científica. Então, eu realmente precisava um português bom. Aí eu comecei a estudar, então esse desafio também foi grande. E o que a professora Mariana fala, em questão das porcentagens, ela está super certa. Atualmente, tem melhorado muito essa representação feminina, mas ainda estamos no caminho. Não temos essa representação. Eu aproveito também falar que eu, por causa da divulgação científica, eu trabalho com um projeto que é Woman in Science, que tem um Instagram. Até a gente está com um projeto de um sorteio de uma camiseta, que nem eu tenho aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Woman in Science é meu projeto de divulgação científica, e a gente tem um sorteio de uma camiseta, caso alguém queira participar lá. E o que é o Woman in Science? O Woman in Science é isso, empoderar as mulheres, mostrar a representatividade, mostrar que sim, somos muitas, só que precisamos ser divulgadas. Ninguém se conhece, as mulheres, nós ficamos escondidas nos nossos laboratórios, fazendo as nossas pesquisas, mas ninguém pega uma matéria e escreve da gente, que nem a Marie Curie. A gente conhece ela porque tem milhões de matérias de divulgação científica que ela tá como representatividade feminina, né? Mas nós normais, tipo, falam cientistas normais, que não somos tão famosas, precisamos também ser divulgadas. Então, esse é meu projeto de divulgação científica. O objetivo é esse. Qualquer pessoa, desde a iniciação científica até professoras, tem esse programa de divulgação. Todas as mulheres precisam ser divulgadas, todas as mulheres precisam ser mostradas para a sociedade, sabe? Para todo mundo saber que realmente temos, sim, muitas mulheres cientistas e muito boas. Então, essa representatividade feminina tem aumentado, só que nas áreas das exatas, não. E é isso que o meu trabalho com o blog que eu tenho na plataforma de blogs da Unicamp, que chama Incentivando Elas na Ciência. Depois eu passo os links certinhos para vocês, se vocês quiserem acompanhar mais um pouco, tudo mais. O que é? Que é o que bem falava a professora Mariana. Nós não somos incentivadas desde o início. Não temos brinquedos, temos brinquedinhos só de boneca.
O resto não é brinquedo de menina. Mulher inteligente não existe, é mulher esforçada. A mulher esforçada que pode chegar no cargo, mas inteligente não é. E nós, muitas vezes, que nem a professora Mariana falou, precisamos ser um pouquinho mais fortes e falar com uma voz mais alta para realmente mostrar a nossa força. E aí é quando os homens falam, nossa, mas essa mulher é brava, né? Porque, nossa, ela fala desse jeito, se mostra, não sei o que, essa mulher é brava. Mas se o homem fala desse jeito, esse homem é legal, né? Ele tem uma profissão perfeita, ele tem uma boa fala. Então, a mulher que se empodera, que fala com propriedade, é brava. E que nem a professora foi comparada com homens, né? Ah, é que eu consigo trabalhar com você porque você parece homem. Então, não é isso. É porque realmente nós estamos tão certas do que a gente é, tão empoderadas, que nós criamos realmente uma posição do que a gente faz. Por isso que nós, cientistas, de alguma ou outra maneira, sofremos bastante, porque também temos que mostrar esse lado bem forte. Não podemos chorar, porque, imagina, se começa a chorar é porque é mulher. Se tem um tipo de errou em alguma coisa, nossa, errou porque é mulher. Então, a gente tenta ficar assim mais forte e falar, nossa, não, preciso falar mais forte, me mostrar mais forte, porque posso ser criticada. A gente é atacada todo dia. Mesmo que nem falou, mesmo que não sendo assim, meio que de propósito, a gente é sempre atacada com alguma frase machista. Só que nós também deixamos levar. Então, assim, isso é uma frase, mas não tem problema, vamos continuar, porque senão a gente não vive, né? Então, eu gostaria de falar que a nossa porcentagem de mulheres nas exatas, tipo, o que a gente chama de STEM, que é matemática, ciências, tecnologia e matemáticas e engenharias, são somente 30%. Isso quer dizer que de 50% que as mulheres estão nas graduações, nessa área de STEM é 30%. Então, não somos a metade do gênero representando nessas faculdades. Então, é muito importante, nós como mulheres cientistas, incentivar essas meninas para virem para as carreiras de engenharias ou exatas, porque a gente pode falar, olha, eu consegui, você vai conseguir. Então, mostrar essa representatividade feminina para as meninas desde cedo é muito importante. Eu faço parte de um programa onde eu cooriento meninas de ensino médio, que chama, é uma iniciação científica, mas é para o ensino médio, então é PIBIC Ensino Médio. E eu percebi na prática como uma mulher, uma menina, adolescente, muda a sua percepção de universidade, de carreira, de ciência, de tudo, quando entra e faz uma iniciação científica. Então, essas meninas que chegaram todas tímidas, não sabiam o que fazer, tinham medo de quebrar coisa no laboratório, hoje são 3 meninas super cientistas, que até muitas vezes no laboratório, elas, tipo, me mandam, sabe? Mandam em mim, falam, nossa, Luísa, não pode fazer tal coisa, porque elas já se sentem com tanto poder, com tanto conhecimento, que elas cresceram, simplesmente cresceram. A gente tem uma matéria no blog do Incentivando Elas na Ciência delas, porque realmente essa história me tocou muito no coração, como uma pessoa chega numa iniciação científica e consegue aumentar várias coisas e ser uma pessoa completamente diferente. Tipo, eu sou muito grata por ter essas meninas lá trabalhando no laboratório e sou muito, muito grata de ver esse desenvolvimento delas. E não porque elas vão ser cientistas, porque isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos ter representatividade. Não quer dizer que todas as meninas agora têm que ser cientistas, mas pelo menos saber que podem ser o que elas quiserem. Se querem ser cientistas, se querem ser engenheiras, se querem ser matemáticas, físicas, o que for. Mas cada mulher precisa saber e ter esse poder de falar, eu quero fazer tal coisa, e não que a sociedade fale pra gente, né? O que precisa fazer. Então, na época, eu fui um pouquinho influenciada para escolher a engenharia química, mas mesmo assim me dei bem, então eu sou muito grata por ter escolhido a engenharia química, sou super feliz como engenheira química. Aí eu vim para o Brasil estudar pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, me formei em 2014, que nem eu já falei. Viajei por vários lugares, divulgando a minha
a minha pesquisa. Fui também fazer parte de um grupo de pesquisa muito forte em microalgas na Austrália. E atualmente, então, que nem eu já falei, trabalho com divulgação científica, que é uma área que eu estou super apaixonada, é uma área na que nós, como cientistas, mostramos para a sociedade o que fazemos nos laboratórios. Então, é uma coisa de realmente um projeto de extensão, né? Falar realmente com a sociedade o que nós fazemos e o porquê. Que nem atualmente, pelo Covid, os divulgadores científicos estão em alta, né? Agora aparecem atores, são famosos agora. Então, essa importância de realmente ter cientistas e falar o que nós estamos fazendo e o porquê que a gente está fazendo isso para o bem da sociedade, né? Então, eu gostei muito da fala da professora Mariana, que falou que nas carreiras, as mulheres começam a descer na carreira, né? E isso tem um nome, isso se chama efeito tesoura, que nem tipo uma tesoura que é assim. No momento em que os homens começam a subir na carreira, as mulheres começam a descer. Isso não é uma coisa que a gente está falando, é uma coisa que cientificamente comprovado por números, por pesquisas que foram feitas, de realmente os andamentos das pessoas, e aonde que se começa esse efeito tesoura? É quando as mulheres começam a ter filhos e quando as famílias são formadas. Então, no momento que a família é formada, a responsabilidade vai para a mulher. E a mulher, claro, desce e não consegue produzir de um jeito que o homem aproveita esse jeito, sobe e ganha todas as bolsas de produtividade. E por isso a representatividade feminina em cargos muito altos, tanto de pesquisa, quanto de trabalho, quanto, vamos falar, no geral, os homens sempre estão mais em cima do que as mulheres. E isso que a gente tem que mudar. Então, precisamos ter essa representatividade 50-50. Por que não? Se até às vezes, em alguns países, as mulheres são em maior quantidade. Então, por que não ter 50-50? Por que não saber que qualquer mulher pode falar aonde ela, na área dela? Então, representar o país, representar a universidade, representar o que for uma mulher. Então, precisamos ver um pouquinho mais disso, que nas falas, nas palestras, convidar sempre uma mulher, um homem, e não sempre 5 homens, 2 homens, 3 homens. Ter essa equidade de mulher-homem, porque nesse momento, eu acho que vai começar realmente essa parte de representatividade feminina, e as meninas que estão crescendo vão ver sempre mulher lá no topo e falar, eu acho que eu vou querer ser que nem ela. Mesmo que fosse astronauta, engenheira, qualquer secretária, qualquer coisa. A mulher tem que saber que realmente pode ser o que ela quiser. Então, eu não sei como estou de tempo, eu não sei se já passei os 20 minutos. Alguém pode me falar como eu estou de tempo? Professora, tá dando... deu 20 minutos, mas pode falar mais, fique à vontade. Eu vou só fechar mesmo. Eu realmente agradeço muito esse tipo de espaços. Eu agradeço ver tantas pessoas aqui e saber que, no caso, quem está fazendo a live é engenharia química. Eu fico muito grata, realmente, de falar com engenheiras que vão se formar, com engenheiros que vão se formar, porque eu sei que nós podemos incentivar vocês para terem as melhores carreiras. Então, eu gostaria de dizer que mulher cientista não é o melhor. Você pode ser engenheira, mas desde que seja muito feliz. Então, eu acho que o mais importante é nossa felicidade e sempre saber o que a gente quer, até aonde que a gente quer chegar, para realmente fazer até um bom trabalho e, com certeza, a gente vai influenciar muitas outras pessoas. Então, eu realmente fico muito feliz e eu vou colocar para vocês os sites do blog da Unicamp e do Women in Science, para quem quiser também participar e ver quantas mulheres, gente, é sério, se vocês entram no Instagram e veem quantas mulheres cientistas que trabalham nas diversas áreas, em todas as áreas, tanto das sociais, quanto das humanas, quanto das exatas, quanto nas engenharias, eu acho que é um incentivo que todas nós precisamos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Luísa, professora doutora Mariana. Eu estava aqui
pensando, e eu não sei vocês, mas me arrepiei toda com as duas falas de vocês. Muito obrigado por isso, viu? E agora passando para a parte das perguntas, a comissão, eu vou estar representando a comissão, a gente vai fazer 3 perguntas para ambas as convidadas, e eu queria falar para a comunidade ficar à vontade para já ir fazendo as perguntas no chat, e que a Júlia e o Miguel vão estar atentos para a ordem de fala, então fiquem à vontade. Professora Mariana e doutora Luísa, a primeira pergunta que a gente tem é assim: em sua caminhada, desde o início, ao entrar na faculdade, no mestrado, no doutorado, quais foram os principais obstáculos que vocês enfrentaram neste processo, justamente por ser mulher? E fique à vontade, não sei quem quiser falar primeiro. Vocês que sabem. Eu falo porque é rapidinho, porque eu já falei em grande parte acho que a Luísa também comentou bastante, né, sobre quais foram as dificuldades. Ela também por ser mulher e estrangeira, eu por ser mulher e negra, e mãe de 4. Então, as minhas maiores dificuldades foram em relação à maternidade, não tenho a menor dúvida, porque quando você vira mãe, obviamente tem a licença maternidade, o primeiro ano que é totalmente dedicado quase ao bebê, e você já não tem mais o tempo que você tinha antes, que você poderia simplesmente trabalhar à noite, você tem 1 hora para sair, tem que buscar a criança na escola. De novo, o que eu comentei enquanto eu falava, a sociedade espera que você seja uma mãe perfeita, que cozinha, que entretém, que faz lição, ao mesmo tempo que ela também exige que você seja uma pesquisadora incrível. Então, por muito tempo eu me debati, quando as crianças eram pequenas, bom, o Davi tem 1 ano, mas agora eu já não me debato tanto com essas questões. Por muito tempo enquanto eu estava com eles, eu pensava no trabalho, eu tenho que responder isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, então eu me sentia péssima mãe, e enquanto eu estava no trabalho, eu estava pensando nas crianças e no que estava acontecendo, então eu me sentia péssima pesquisadora. Então em nenhum lugar eu me sentia boa em absolutamente nada, porque era como eu me sentia, já que a sociedade dizia que eu devia ser uma coisa e eu não estava sendo, enquanto eu via os meus colegas pais, e eu conversava com eles, e não passava pela cabeça deles, eles não estavam pensando que quando eles tinham que marcar o dentista do filho, e aquela prova que eles iam ter, reunião que eu preciso remarcar, e tem que comprar uma calça porque a calça tá pequena, não são questões que eles têm, né? Obviamente, estou generalizando, toda generalização é estúpida, existem homens que são pais incríveis, não estou dizendo isso, estou dizendo que, em geral, os homens, e pelo que o contato que eu tenho com os meus colegas, enquanto eles estavam ali, eles não estavam pensando. Então, tem essa demanda, essa exigência invisível, essa carga invisível que existe sobre as mulheres, de que elas têm que gerenciar a casa, elas têm que gerenciar a vida dos filhos, é uma carga muito pesada, que você leva o tempo inteiro, né, o tempo todo. Você tem que você tá no trabalho, mas você está imediatamente pensando em 50 mil outras coisas. Porque é o que se espera da mulher. Por mais que você tenha um companheiro incrível, como eu tenho, de novo, a mulher, se ela não tem um apoio, ela tem que tomar conta de tudo. E esse peso que existe da sociedade, de que a mulher tem que fazer tudo, de que a mulher tem que ser maravilhosa em absolutamente tudo, é um peso que não é só na questão da ciência. Aí eu vou falar, é uma questão em todas as carreiras em que a mulher está trabalhando fora e que tem que ser repensado. A mulher não tem que ser responsável por tudo, para lembrar que tem que comprar, que passar no supermercado, que não sei o que lá, porque, obviamente, isso não vai tirá-la do foco e isso vai dificultar galgar. E muitas vezes as mulheres têm que optar por não ser mães ou adiar a maternidade por causa da carreira. Por muito tempo eu fiquei pensando, eu não posso chegar grávida no concurso. Se eu chegar grávida no concurso, eles podem não me querer. E essa é uma questão que o homem não está pensando. Ele não está pensando, putz, não posso ter filho agora porque vou amamentar e não vou me contratar. Não é uma questão da vida deles. Então, enquanto não mudar isso, por exemplo, a licença maternidade for exclusiva da mulher e não puder ser dividida entre os homens, enquanto não mudar a sociedade em si, de que a mulher não tem que ser responsável por tomar conta da casa, dos filhos e de absolutamente tudo,
vai ser difícil, tanto na ciência quanto fora dela, a mulher galgar e com todos os degraus hierárquicos de todas as carreiras. Então, eu falo assim, eu posso sentir um pouco o que a professora fala, porque eu não tenho filhos, então, mas isso está também em números, né? Estatisticamente, as mulheres trabalham 10 horas a mais do que os homens. Então, isso também tem a ver com esse trabalho que, além de ser trabalhadoras na área onde elas quiserem, elas vêm em casa e trabalham também. Então, nós mesmas, eu falo que nós mesmas também nos cobramos demais, por isso que eu falo, a gente também é machista, porque nós mesmas falamos, eu que tenho que cuidar disso, eu que tenho que fazer tal coisa. Então, parece que a sociedade e a cultura têm nos colocado que nós precisamos dar conta de tudo. Então, se escolhemos trabalhar, também precisamos cuidar da casa. Então, a minha maior dificuldade, no caso, não foi em questão de filhos, porque não tenho, mas eu só posso imaginar, porque como eu não tenho, não posso sentir, mas eu realmente admiro muito as mulheres que são cientistas e que têm filhos e que dão conta tão bem em tudo, porque realmente precisam ser bem guerreiras para dar conta de tudo. Mas a minha maior dificuldade foi realmente estar sozinha nessa caminhada de cientista, porque a minha família toda está na Colômbia, então por mais que eu tinha amigos e tudo mais, colegas, a família é a família, né, gente? Então, realmente, a minha maior dificuldade foi em questão de eu ser estrangeira e estar sozinha aqui no Brasil. Certo. Muito obrigada, gente. E uma terceira pergunta, uma segunda pergunta, se tratando dos termos mansplaining e maninterrupting, que é a questão do homem explicar aquilo que você já explicou, a questão do homem te interromper para explicar aquilo que você está explicando de uma forma melhor, em uma reunião ou em uma defesa de mestrado, doutorado, ou em outra situação na carreira de vocês já presenciaram ou já, infelizmente, foram interrompidas por um homem tentando explicar o trabalho de vocês, ou até mesmo a apropriação indevida de dados de pesquisas suas? Mansplaining all the time, o tempo inteiro, os homens acham que eles vão explicar melhor, interrupção, enfim, e não interrompem os colegas homens, assim, o tempo inteiro, não tem nem o que dizer, já presenciei várias vezes, não comigo, com outros, comigo, enfim, apropriação indevida de ideias, mas não sei se teve relação, de fato, eu não sei se teve relação com o fato de ser homem, era homem, mas também já tive apropriação indevida por mulheres, então não passei por isso por ser mulher. Mas a questão do homem interromper, com muita frequência. Eu sou coordenadora, além de ser pesquisadora de um curso, então muitas vezes eu tenho reuniões em que eu sou a única mulher que estou liderando a reunião. E pelo fato ainda de ser um pouco mais jovem do que em geral, sou eu liderando uma reunião com homens mais velhos. Então, em diversos momentos, eu tenho que falar mais alto, eu tenho que falar mais grosso, eu tenho que dizer para eles não me interromperem, porque eles me interrompem o tempo inteiro, eles acham que eles estão no direito de fazer isso. E, curiosamente, as mulheres são muito mais empáticas, muito mais tranquilas e não sinto essa interrupção. Mas, de geral, homens mais velhos, o tempo inteiro tentando me ensinar alguma coisa e eu tenho que interrompê-los e dizer, e colocá-los, falar, não, calma, não é assim que funciona o tempo todo. Então, essas duas coisas acontecem muito, né? E acontece muito ainda mais na ciência, eu acho, porque essa questão de ego, que muitas vezes nós, alguns cientistas, têm, porque eu sei mais, porque o meu trabalho é melhor do que o seu, isso acontece muito, na verdade, as duas situações. Já aconteceu comigo, já vi acontecer as duas situações.
O que a gente estava falando com a professora Mariana, que eu concordo, que a gente precisa ser um pouco mais forte, mais brava, mais com uma voz, que não, calma, peraí, tem que ser mais, nesse momento de defender a sua ideia, ou de colocar um respeito com o homem, tem que ser um pouco do que eles chamam mais brava, né? Mas que não é brava, é simplesmente você está colocando a sua posição, e você tem que ser escutada do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. Não necessariamente porque seja mulher ou homem, é porque você é pessoa. Então, eu sempre falo assim, nós precisamos muito mais escutar do que falar. Porque eu acho que quando você escuta, você aprende muito mais de quando você está ou contrariando, ou se colocando por cima do outro. Então, desde que seja pessoa, você tem que respeitar a fala de qualquer pessoa. Não tem problema os diplomas. Eu sou uma pessoa que fala, eu não me importo com o meu diploma. Eu realmente sou primeiramente pessoa. Então, eu queria ser escutada e respeitada simplesmente por ser pessoa, como eu respeito todo mundo. Obrigada, professora Mariana e doutora Luísa. E a terceira e última pergunta, e a comunidade já pode começar a fazer perguntas, fiquem à vontade no chat. E a última pergunta que a gente tem para vocês é: vocês acreditam que a realidade que enfrentamos, dos preconceitos destinados desde a infância para nós mulheres, podem impactar no nosso futuro, de forma que mulheres não escolham a carreira científica? Por exemplo, em quais atividades deveríamos escolher, no que deveríamos brincar, no que deveríamos ser no futuro, só pelo fato de sermos mulher e trazer uma divisão do que um menino e uma menina pode fazer? Eu vou comentar também, breve, Luísa, eu só estou falando só para... Você também já falou sobre isso e eu falei sobre isso, o quanto o estereótipo desde o início influencia e determina, óbvio. Se você fala para uma criança, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz, é claro que ela vai crescer sentindo que ela não vai ser capaz, né? E basicamente é isso que a gente fala para as meninas. Fecha a perna, senta direito. Você vai fazer assim como os meninos. Não, menino não chora, não pode chorar. É a mesma coisa. Os meninos também são estereotipados, né? E é terrível isso, é uma estereotipo terrível também que acontece. Mas você fala para as meninas, brinque de casinha, tá? Olha aqui uma boneca para você treinar, para você ser mãe. Menina tem que falar mais baixo, menina não fala palavrão, menina não faz isso, menina não faz aquilo, menina não faz nada, menina tem que ficar ali quietinha no cantinho ouvindo, enquanto o menino, se ele fala, ele pode sair, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Alunas minhas vivem me contando, meu irmão nunca lavou uma louça, enquanto eu tenho que me lavar, eu tenho que cuidar da casa, meu irmão pode sair para brincar. Isso é a realidade da Colômbia, do Chile, do Brasil, da América Latina, em geral, mais forte ainda que em outros países, bom, outros países ocidentais, a Europa e os Estados Unidos, né, não estou falando de outros países que eu não conheço muito a realidade, que o machismo é maior ainda, mas a realidade dos países da América Latina são essas, é a mulher que aprende a cozinhar, que aprende a cuidar da casa, enquanto o homem não faz isso, e nas ciências é a mesma coisa, é o menino que vai ganhar o brinquedo legal, e vai ser estimulado, vamos desmontar o rádio para ver como funciona, etc. E é muito curioso. Aqui em casa a gente tem meninas e o menino tem 1 ano de idade, mas, gente, eles é Barbie everywhere, mas também blocos que as meninas brincam, carrinho de controle remoto e qualquer outros jogos que eles se interessarem. Mas você ir numa loja de brinquedo e você fala, queria um brinquedo de uma criança de 8 anos. A primeira pergunta que faz é menino ou menina? E se for menina, vai te levar lá para esse monte de mundo rosa e bonecas e tal. Se for menino, para os carrinhos, dinossauros e jogos de montar. É isso. Aí você fala, não, criança. A pessoa não entende, mas ela vai falando, não, mas menino ou menina? Gente, chinelo quero um chinelo número 25, é menino ou menina? Gente, as crianças andam diferente, por um acaso, precisa saber se é menino ou menina, e eu falar, não, é criança, mas é muito difícil isso, eu sempre sou julgada. Pode falar, Lu. Eu adorei a fala da professora Mariana, porque eu acho que na casa dela deve ser tão legal. Tipo, eu gostaria de ter nascido numa casa dessa, sabe? Porque eu lembro que eu falava, meu irmão tinha robô.
Na época, a Colômbia tinha muito intercâmbio com a tecnologia dos Estados Unidos, então, tipo, a gente sempre teve o de melhor de brinquedo, porque tinha muito o TLC, né, o intercâmbio de produto. E meu irmão tinha os Transformers dele. Gente, eu ficava louca por brincar com esses negócios, porque eu achava o máximo fazer, tipo, mudar tudo e transformar ele. Nossa, mas minha mãe não me deixava. Tipo, ela falava, não pode, é dele, não pode, é dele. E pra mim era Barbie, era carrinho de Barbie. Eu falava, não, mas eu quero o Transformer. Tipo, é muito mais legal. Então, o que a professora Mariana fala é muito importante. A gente tem que acabar desde o início, desde que nascem. Não é menino ou menina, é criança, acabou. E a criança tem que ter a responsabilidade de falar, eu gosto de brincar com um carrinho, eu gosto de brincar com boneca, tá tudo bem. Para quem quiser brincar com o que for, tá tudo bem. A gente tem que acabar com esse negócio de que, ó, menino, menina, azul, rosa, princesa, macho. Não, sabe? Tipo, desde o início, desde criancinhas, e eu acho que uma responsabilidade de nós, mulheres, também, ter essa igualdade de homem e mulher. Não que porque menina vai lavar os pratos, não, o homem também tem que fazer, o homem também tem que lavar banheiro. Então, desde esse momento que a gente troca essa parte de educação e colocar na igualdade, nós estamos mudando o mundo também. Então, eu gosto de falar que muitas vezes a educação é um pouco do século passado, sabe? A educação tem que mudar. Nós não podemos ser tratados como pessoas iguais, porque todos somos diferentes. Cada um tem uma inteligência completamente diferente. Eu gosto de pesquisa, mas tem outra pessoa que gosta de cantar. Por que o não pode ser cantor desde que nasce, ter esse sonho de cantor? Então, a gente tem que sempre valorizar as nossas próprias inteligências e as nossas habilidades. A gente percebe durante o andamento qual é a nossa habilidade. E eu realmente falo com as mães de nunca quebrar essa curiosidade das crianças. Deixar eles brincarem, deixar eles perguntarem, que desse jeito vamos formar melhores pessoas. Sim, concordo plenamente, gente, com tudo que vocês falaram. E vamos passar agora, então, para a parte das perguntas da comunidade. E eu gostaria, então, de estar falando, então, para a Shadia. Fique à vontade, Shadia, pode perguntar a sua pergunta. Boa tarde, Luísa e Mariana. Eu gostaria de saber como as duas estudaram fora do Brasil. Eu queria saber se vocês sentiram diferença no tratamento no Brasil e fora do Brasil, no meio científico, por vocês serem mulheres. Eu estudei no Chile e nos Estados Unidos. A questão dentro da academia, dentro da universidade, como eu comentei rapidamente na minha fala, a gente está numa bolha, né? Essa é a verdade. Na bolha acadêmica, em que as pessoas são muito mais abertas, de mente aberta, muito mais receptivas e muito menos preconceituosas. Então, eu não senti isso pelo fato, eu nunca fui discriminada por ser mulher. Você sente nesse tipo de conversa, nesse machismo nosso de cada dia, que você... e eu senti muito mais como professora do que como estudante. É aquilo de, não vou trabalhar com tal pessoa, porque às 5h30 ela tem que sair para buscar a criança, aí não dá para fazer reuniões mais longas. Esse tipo de coisa, ou as coisas que você ouve, se você é mais duro, mais enfático, enfim. Como estudante, ao estudar fora nos Estados Unidos, não senti nada disso. Pelo contrário, lá eles deixam muito mais independentes, né? E no Chile, na ciência, particularmente, não. No dia a dia, sim, porque é o machismo que a gente conhece normalmente, né? É isso. E diferença quanto ao Brasil, o resto, também não. O Brasil e o Chile muito parecidos nisso, Estados Unidos talvez um pouco melhor, porque lá eles não falam, tipo, ai, tadinha, mulher. Aqui a gente é uma sociedade muito paternalista, nisso de levantar para dar lugar porque é uma mulher, não importa que seja jovem, sabe? Esse tipo de coisa que eles acham que a mulher tem que ser cuidada, é uma coisa frágil. Nos Estados Unidos eles não tem nada disso, então eles não vão ficar... Pelo contrário, é até quase ofensivo se você se propõe a fazer uma coisa para uma mulher, tipo, trocar uma lâmpada, ou a resistência do chuveiro, que... Por quê? Né? Não tem essa.
Eu me junto à fala da professora Mariana. Colômbia e Brasil, e o México, eu fiz meu doutorado sanduíche no México, é um pouquinho machista, né? Mas é machista nessa parte de todo dia. O dia a dia a gente escuta alguma abobrinha por aí, e tudo bem, porque a gente também já vive nessa cultura. Mas em questão da ciência, que nem ela fala, a gente vive, tipo, meio fechadinho. Eu acho que nós, na ciência, não temos esse tipo, você pode fazer melhor pesquisa, ou você é aceito no grupo porque mulher. Não, tipo, eu acho que também é meio que um tipo de igualdade. Eu senti um pouquinho de preconceito na Austrália, mas é porque meu orientador de lá, ele tinha uma cultura muito diferente, ele era do Irã, mas eu era dentro do laboratório. Agora, depois, fora, a Austrália era muito equitativa, que nem a professora Mariana fala, tipo, eu ficava impressionada que todo mundo era igual. Então, ninguém fica olhando para uma mulher, para o corpo de uma mulher, sabe? Tipo, você se sente muito tranquila, porque é uma igualdade geral. Agora, no laboratório, se sente um pouquinho de dificuldade, mas foi uma coisa que me deu mais força, sabe? Tipo, me fez colocar meio que aquele negócio que fala, tem muita gente na fé, que eu acho que muita gente fala, Luísa é brava, mas é que não é que eu seja brava, é que eu sou meio que, assim, eu gosto de trabalhar muito bem, né? Eu sou muito certinha, então, às vezes, esse tipo de muito certinha pode parecer brava, né? Mas eu acho que essa parte da Austrália me colocou um pouquinho mais para frente, sabe? Me empoderou um pouquinho mais e falou, não porque seja de qualquer cultura, eu tenho que esconder, ou eu tenho que me apagar. Não, eu acho que a gente tem que se sobressair sempre. Mas eu acho que é isso, tipo, no dia a dia sempre o machismo vai, nas nossas culturas, vai aparecer, né? Muito obrigada pela resposta de vocês. A próxima pergunta eu vou pedir para a Júlia ou para o Miguel lerem, por favor. Desculpa, gente, errei. Tá. Não, pode falar. Eu posso ler da Júlia, vou ler. Tudo bem. A Júlia disse, boa noite, meu nome é Júlia, tenho 23 anos, sou estudante da FEC. Me senti extremamente representada pelas duas professoras, principalmente na questão de incentivos familiares. Mesmo no meio da graduação, ainda sinto dentro de casa várias distinções entre eu e meu irmão mais novo. Muitas das vezes esperam dele atitudes que de mim seria impensável esperar, porque é muito perigoso, por exemplo. Como trocar uma simples resistência de chuveiro e olha que curso exatas. Vocês têm algum tipo de conselho para desconstruir ideias machistas dentro da família já consolidada? Júlia, nenhum conselho, é brincadeira. Se conversar não basta, uma coisa que eu aprendi, é muito frustrante tentar mudar uma geração que não vai mudar. Essa é a verdade. Então, é gastar tempo e energia em algo que não vale a pena. Então, você já tem 23 anos, você já está na graduação, você vai sair de casa, ou já saiu de casa, muito em breve. Então, a minha sugestão é, para o bem da sua sanidade mental, se conversar e mostrar de uma forma tranquila não adianta, não vai estar... Você meio que desiste de tentar mudar uma família já consolidada, e quando você formar sua família, você vai fazer tudo completamente diferente e vai mostrar na prática o que você acha e quais são os seus o que você pensa, né? Os seus princípios pelos quais você está guiada. E mostrar, porque realmente não dá. Eu converso com vários alunos meus do Profis, que eles entram muito em embate com os pais, quando eles entram, os jovens que entram na universidade, e que se deparam com um mundo muito maior do que era, né, do ensino médio em casa, e que terminam entrando muito em embates quase diários, semanais. Isso é muito desgastante. Eu tento sempre mostrar para eles. Seus pais talvez não tiveram os recursos emocionais e intelectuais que vocês hoje têm. Eles talvez não saibam como fazer diferente. Eles foram ensinados dessa maneira. Então, tenha um olhar mais generoso, mais de quase... É assim. E pouca coisa vai mudar, né? E tem que partir deles mudar. E se eles não mudaram até agora, gastar tanta energia
falando sobre isso pode gerar um desgaste desnecessário. Afinal, são seus pais, afinal, você deve respeito a eles por tudo que eles fizeram. Então, o meu conselho é esse: se conversar tranquilamente não está adiantando, eu acho que é não mudar uma família consolidada e já com esse tipo de coisa já não vale a pena. Eu concordo. Eu acho que é melhor nem se esforçar muito. Eu lembro que minha mãe mudou bastante porque ela teve uma separação, então ela realmente meio que virou em defesa das mulheres. Então, mas ela é de outra época também, então no início eu meio que tinha umas briguinhas, mas depois eu percebi que ela mesma conseguiu mudar por causa disso, dar mais valor para as mulheres, sabe? Mas foi por causa da situação dela. Então, eu acho que não adianta muito brigar com uma pessoa que não tá vendo a sua situação. Então, o que eu te posso falar é você levar na boa, tipo, se a pessoa é machista, se fala alguma coisa, você não importa, você tenta deixar levar, que em algum momento você vai sair da sua casa e você vai mostrar para eles o valor que você tem em todas as atividades que você faz. Então, o mais bonito é sempre mostrar o que você pode fazer, e você sempre se animar a fazer. Não porque eles estão te falando para não fazer, você não faz. Eu, por exemplo, como eu moro sozinha, eu sei trocar a minha resistência do chuveiro. Então, eu acho muito legal você aprender coisas que você escuta que não é para você. Então, ele fala, vou tentar, vou ver o que dá, vou tentar aprender, ver um vídeo no YouTube, ver se é legal, se pode fazer ou não. E ao invés disso, você mesma fazer sozinha, mas sem contrariar muitos pais, né? Porque é um desgaste, na verdade. Aí, boa tarde, professor, Mariana e Luísa. Aí eu vou ler o comentário da Maria Laura, que ela está parabenizando pelo evento, que é interessante como as falas representam ela. Ela é professora do FCM, com 2 filhos, ela prestou concurso grávida, ela escutou comentários absurdos e que ela continua sempre escutando, né? Como ela consegue fazer tudo aquilo. Infelizmente, para a maioria, ainda é surpresa ver que mulheres conseguem publicar, ensinar e liderar tão bem ou melhor do que os homens. E a Maria Laura é maravilhosa, e acabou de me contar que acabou de ganhar um grant maravilhoso para pesquisar Covid na placenta. Ela é incrível, gente. É só um comentário, desculpa, pode continuar. Agora o Enzo que fala. Ou eu mediando a mesa. Desculpa, mediadores, parei. O Enzo, ele tirou a fala dele, aí a Jéssica pode se apresentar. Jéssica, por favor. Boa noite, meu nome é Jéssica, eu tenho 22 anos e eu faço biologia. E muito obrigada pela fala das duas, vocês são mulheres incríveis. E eu acho que a minha pergunta é mais direcionada para a professora Mariana. Eu queria saber se você já presenciou, se você sofre alguma coisa, percebe alguma diferença em você ser uma professora mulher, mas em relação aos seus alunos, tanto meninos quanto meninas, se você percebe alguma diferença por você ser uma mulher ensinando. Enfim, acho que é isso. Obrigada. De nada. Não sinto hoje, mas já senti quando eu dava aula para pós, e nem era na Unicamp, era lá na USP. E eu sentia que quando era uma disciplina dividida entre vários professores, e eu sentia que quando era eu não sei se é perseguição, porque eu não sou uma pessoa que me vitimizo facilmente, aliás, nunca. E aí eu senti que quando era eu, alguns suspiros, alguns olhares desconfiados, mas aí talvez porque eu fosse muito jovem, não sei, mas eu senti isso em uma ocasião. Na Unicamp eu nunca senti diferença nisso, sempre muito bem recebida por todos, nunca senti nenhum tipo de desrespeito, e pelo contrário, muitos meninos chegam e falam e super apoiam a causa feminista, que é uma coisa que eu levo na camiseta, que eu falo o tempo inteiro de mulher na ciência, no Profis, principalmente, às vezes na biologia, então nunca senti, ainda bem. Mas, nossa, eu ia
não ia deixar quieto. Não ia conseguir não falar nada, mesmo porque eu falo... às vezes eu sinto a questão mais por alguns posicionamentos mais humanísticos que alguns alunos mais de direita têm... Como é que eu posso falar? Qualquer comentário que eu faça, às vezes, não é bem recebido, e não são comentários políticos, mas aí já não tem a ver com a questão de ser homem ou mulher. E a questão de ser negra, eu posso contar uma historinha rapidinho? Uma vez eu fui dar é que eu lembrei dessa disciplina de pós-graduação na USP, para vocês verem como está tão estereotipado o cientista e branco, e como os negros não têm também espaço. Quando eu fui dar uma aula, fui convidada por um professor para dar uma aula na pós-graduação de genética lá da USP, e eu cheguei um pouco antes na sala, coloquei o meu computador, estou lá, a sala estava vazia ainda, estou colocando a aula no slide, para projetar, e aí chega a professora, que era outra professora da genética, que não tinha me visto, não sabia que ia ter uma convidada, mas não sabia que era eu, não tinha me visto. Ela chegou e perguntou: você que vai dar aula hoje? Eu falei: só é assim. Ela falou: nossa, te imaginava totalmente diferente. Aí eu perguntei: mais velha? Porque eu tinha 30 anos. Ela falou assim: não, mais clara. Ela falou isso de fato. Ela não é que ela pensou, ela falou, mais clara. Porque você não espera alguém mais escuro falando sobre genética, ou dando uma aula para pós-genética. Então, essa é outra camada que você adiciona na receita. Existem pessoas que... E é isso, mas ela só falou o que provavelmente muitos pensam. Era isso, só queria comentar essa historinha porque eu lembrei da pós-graduação. Aí a Stephanie, ela se inscreveu para leitura. Aí eu vou ler o comentário dela, dúvida, no caso. Oi, meu nome é Stephanie, tenho 23 anos e sou da FEC também. Desde o começo da graduação, o pessoal me conhece por sempre tentar combater os preconceitos, me posicionar bastante, etc. Mas tenho muito receio de continuar tendo essa postura quando realmente for atuar no meio de outros engenheiros. Eu penso mais em seguir para o mercado do que para a academia. Então eu queria saber de vocês, se vocês passaram por algumas situações de ter que calar diante de alguma injustiça, se conter, ou coisa do tipo, por medo de sofrerem retaliações ou perderem oportunidades por causa disso. Muito obrigada por compartilharem todas as suas experiências. É ótimo ter um espelho para a gente se guiar nesse caminho. Stephanie, essa história que eu acabei de contar, as pessoas perguntam: mas o que você falou para ela? É a primeira coisa que me perguntam. E, infelizmente, eu não falei absolutamente nada. E por quê? Não porque eu tinha medo de uma retaliação, mas porque eu não soube o que falar. E, geralmente, em toda situação de racismo que eu passei na minha vida, desde de uma senhora não comer na mesa porque a negra estava sentada na mesma mesa, eu não consegui expressar absolutamente nada. Ou quando perguntam se eu estou na garagem da minha casa tomando café, se eu estou trabalhando lá e não morando, enfim, diversas situações que eu não consigo falar, porque isso é tão louco que eu não consigo me expressar. E claro que a resposta vem 15 minutos depois e a raiva por não ter falado no momento. Quando a gente está numa situação de mercado e quando a gente é humilhado, maltratado de qualquer maneira, eu não acho que eu acho que as coisas devem ser ditas. E quanto mais tranquilidade você tiver, mais superior você é. Eu desejo que vocês sempre tenham palavras para dizer quando acontecer uma situação dessa. Eu desejo para mim o mesmo. Estou dizendo que eu desejo que eu consiga falar, porque hoje eu vejo que em todas essas situações pelas quais eu passei, eu perdi momentos em que eu podia educar alguém. Porque se eu perguntasse para aquele senhor que perguntou se eu estava trabalhando naquela casa que era que eu morava,
eu deveria ter perguntado tranquilamente, não, senhor, eu moro aqui, mas o senhor pensou por quê? Por causa da cor da minha pele? Ou apontar para aquela professora que achava que era mais claro quão absurdo era um tipo de comentário desse tipo, ou em diversas outras situações em que eu passei, eu sempre sofri por ter perdido esses momentos em que eu acho que eu perdi a chance de educar alguém. Porque se eu falasse, se eu respondesse tranquilamente, eu tenho certeza que essa pessoa pararia para pensar, né? Tipo, cara, o que eu tô falando, né? Por que eu pensei nisso? Por que eu associei a cor da pele dela com isso ou aquilo, né? Ou por que eu associei... Então, eu acho que você não deve ter medo de falar, mas eu acho que você deve controlar o modo como você fala. Porque quanto mais calmo você fala, melhor é a resposta. Então, tentar não se calar jamais, mas buscar uma maneira de passar essa mensagem de uma forma não violenta para não ter mais violência de volta. Não estou dizendo que é fácil. Eu mesma ainda não aprendi, mas estamos no caminho. Eu acho que seria esse o meu conselho. Eu acho que a professora Mariana falou tudo. Eu acho que quando você fala com tranquilidade, você realmente, a outra pessoa te escuta. Agora, se você fala com raiva, a pessoa dá risada porque conseguiu o que ela queria, né? Então, o fato é você estar muito segura do que você quer, do que você é e do que você merece. E nesse momento, quando você quando você tem tanta certeza do que você é, você consegue falar de um jeito mais calmo. É o único jeito que eu acho que pode ser. E eu realmente não aconselho ficar calado, porque muitas coisas que a gente fica calado se arrepende sempre. Então, eu acho que o ideal é que você tenha a certeza do que você quer, do que você é, do que você quer conseguir, e desse jeito você falar tranquilamente para alguma pessoa que pode ser estúpido com você, e você contrariar e falar, não, mas do jeito que você está falando, não é, eu penso que tal coisa, e super tranquilo. Então, eu também aconselho tranquilidade no caso de alguém entrar, ser agressivo ou tentar diminuir você em algum momento. Pessoal, antes da continuação da leitura das perguntas, eu queria falar que, infelizmente, encerramos, então, as perguntas. Então, eu peço que a comissão que está organizando o chat de leitura complete-as, por favor. Certo. Bem, gente, boa tarde, né? Eu vou ler a pergunta do Vitor Bert, que ele mandou aqui no chat. Então, na íntegra, ele se apresenta. Olá, meu nome é Vitor Bert, tenho 19 anos e sou aluno de Engenharia Química da Unicamp. A pergunta na íntegra dele é a seguinte. Agradeço muito pelas suas falas e tenho uma pergunta relacionada com a dúvida da Júlia. Como vocês disseram, não há como mudar uma geração mais antiga que já está com ideias consolidadas. Para vocês, qual seria o melhor jeito de incentivar as meninas da próxima geração a seguirem uma área nas exatas? Ou deixar claro que elas têm essa opção? Aí tem uma segunda pergunta, que é, vocês acreditam que é algo que deve ser exposto e discutido nas escolas, ou que é um papel mais de família, de educar, incentivar suas filhas a seguirem uma carreira na engenharia? Bem, assim, já deixo claro, né? Já agradeço a participação do Vitor Bert e das convidadas. Acho que essa resposta aqui a Luísa tem mais para falar. Na questão das meninas nas escolas, eu tenho um pouco mais para falar na questão familiar. Mas a primeira pergunta, que é sobre as gerações mais antigas, quando eu falo para não tentar... o desgaste é muito quando você tenta mudar a cabeça de alguém que não vai mudar. Não quero dizer que a gente deve ficar calado o tempo inteiro, pelo contrário, a gente tem que sempre mostrar. Aquela piadinha que o tio manda no WhatsApp, que não dá mais para né? Tio, não dá, essa piada não dá mais para fazer, né? Estamos em pleno 2020 e tal, porque a gente vai educando, né, o pessoal mais velho. Não tem que parar de tentar educar, não. Só para evitar o desgaste. Agora você pergunta qual é a melhor jeito de incentivar as meninas da próxima geração a seguirem numa área de exatas, ou deixar claro que elas têm essa opção. Eu acho que a família tem um papel muito importante nisso,
assim como a escola, são as duas coisas. A escola está mudando, eu acho, mas é na família que você vai mostrar que elas podem tudo. Se você tem sobrinhas, se você tem priminhas, e você está na universidade, traga ela para eventos. Existem vários eventos em que a Luísa vai falar, eventos para trazer meninas, para fazer estágios de pesquisa, voltados para as meninas das escolas do ensino médio, ensino fundamental, mas é desde sempre, é desde cedo que você estimula uma criança, porque toda criança nasce cientista, aliás, todo mundo nasce cientista, todos nós nascemos cientistas, a gente só deixa de ser cientista, só que alguns continuam depois, alguns continuam perguntando-se sempre, então é um trabalho com crianças, de fazê-los perguntarem sempre. Até, claro que vai chegar um momento em que aquela criança de 6 anos vai perguntar tanto por quê, que você vai falar porque sim, porque já não aguenta mais, mesmo que você também não sabe a resposta. Mas busca estimulá-las sempre mais. E não nem precisa dos brinquedos, é um passeio em que você sai, pergunta e estimula esse tipo de coisa. Estimular as perguntas de sempre, as perguntas a respeito do mundo, e dizer para elas o quanto elas são capazes. E se elas se olham no espelho e falam, nossa, eu tô linda, você fala, você tá linda, você tá maravilhosa, você é maravilhosa. Você tem que se achar maravilhosa mesmo. E não igual, por muito tempo a gente ouviu falar, tipo, não, você não pode falar isso de você mesma. As mulheres, gente, as mulheres não sabem se vender. As mulheres não sabem falar bem do próprio trabalho, porque as meninas foram ensinadas a serem discretas, a não falarem bem de você mesma. Se você chega para uma mulher e elogia ela, o que ela vai dizer? Qual é a reação que as meninas têm quando elas são elogiadas, geralmente? Fala assim, nossa, o cabelo tá lindo. Ai, não, tá horrível. Fala, olha, uma foto linda que eu tirei de você. Nossa, minha orelha tá enorme. Enfim, a gente se autodeprecia o tempo inteiro, porque a gente foi ensinada assim, porque a sociedade ensinou assim, você não tem que se achar linda, você tem que, né, você tem que... E não é assim. E tem que ensinar as meninas desde sempre isso. Isso é uma coisa, e aí é uma coisa que a família tem um papel muito importante em falar para ela, você é maravilhosa, você é capaz, você é capaz. E claro que a escola, e aí tem todo um papel de mostrar. Mas as meninas de hoje em dia já estão diferentes, né? Eu vejo pelas meninas que eu tenho aqui em casa, a gente tem 3 meninas, 2 de 8, uma de 5. Elas já têm outra cabeça. E a Isa, uma vez, quando ela tinha 4 anos, eu estava preparando uma aula de evolução, onde eu faço aula sobre a origem do pensamento evolutivo. E ela ficou do meu lado, falou, posso ouvir? Pode. E aí fui dando a aula, e ela foi do meu lado ouvindo a aula. Até que no final da aula, onde eu falo sobre todos os pesquisadores que falaram muita coisa de evolução, no final da aula ela me perguntou assim, com 4 anos de idade, por que você não falou o nome de menina? Ou seja, ela aos 4 anos percebeu que eu falo do histórico do pensamento evolutivo e não falo o nome de mulher. E aí, claro, meu coração saindo de mim, na aula, quando eu dei, nenhum aluno me perguntou isso. E aí eu falei, mas por que vocês acham que eu não falei nenhum nome de menina aqui? Ou seja, elas agora já percebem, elas já sabem onde elas estão neste mundo, elas sabem que elas podem tudo. Quando eu conto para minha filha que a minha avó estudou até a 2ª série e ela está na 3ª, ela pergunta por quê? Por que absurdo é esse? Não, é porque antigamente as meninas nem iam para a escola e para ela isso é um absurdo. Então isso já está mudando, né? E vai mudar, mas pode falar, Lu. Com certeza, eu vejo nas minhas meninas de iniciação científica, nas minhas alunas de pós-graduação, em todas as meninas que eu conheço no dia a dia, no ônibus, enfim, eu vejo as mulheres completamente diferentes, e eu falo, gente, que lindo, porque eu realmente nasci em outra época, então eu realmente sinto que eu fui desmotivada, acabaram com minha curiosidade, eu nasci cientista, mas foram diminuindo, mas eu tive que sofrer demais para voltar essa curiosidade e realmente chegar aonde eu estou. Então, as meninas realmente já mudaram a cabeça delas, com certeza tem sido um trabalho, está sendo ainda, nos falta muito caminho por andar, mas, assim, eu falo, tem milhões de projetos de incentivar meninas, tem um na Unicamp que eu, nesse evento agora sou palestrante, que se chama Meninas Supercientistas. No ano passado eu fui voluntária,
tem vários em todos os lugares, tem futuras cientistas, tem vários projetos de meninas que eu acho que os pais têm que escrever elas nesses projetos. Talvez ela não nem chegue a ser cientista, mas o importante é aumentar a curiosidade delas, porque desse jeito de ver tantas mulheres maravilhosas, dedicadas a diversas áreas, elas vão ver, tipo, uma representatividade feminina de verdade. Então, eu acho que inscrever sempre em programas é muito importante. As escolas fazem um pouquinho de ajudam, sim, mas eu acho que a educação, que nem, por exemplo, eu, do jeito que eu sou, eu devo tudo à minha mãe e à minha família. Então, eu acho que a família realmente educa e cria seu caráter, sabe? Você consegue, uma mãe consegue levar a menina para onde ela quiser. Então, mostrar essas várias áreas que tem no mundo inteiro, que elas podem ocupar, qualquer onde elas queiram. Então, eu acho bem importante deixar muito claro, desde pequenininhas, que são elas que vão decidir, são elas que podem ir para a ciência, pode ir para a docência, pode ir para professora de escola, pode ser secretária, pode ser o que quiser. E se quer ficar em casa, também está válido. Então, o que elas quiserem é o importante. Então, eu acho que incentivo sempre, em qualquer coisa. Vídeos, brinquedinhos legais que incentivem a curiosidade e nunca matar a curiosidade das crianças. Esse por quê? Responder. Se a gente não sabe, graças a Deus existe a internet e consegue dar uma pesquisada rapidinha para ir falar o porquê para a criança. Então, nunca parar desses porquê das crianças, nunca matar a curiosidade delas. Bem, agora a gente tem, né, a última pergunta da comunidade que foi mandada, que é o texto do Enzo, que segue mais ou menos nessa ideia, nesse viés, né? Ele se apresenta. Bem, boa tarde, professores. Meu nome é Enzo, tenho 21 anos, sou aluno da Engenharia Química. Gostaria de agradecer a oportunidade e tanto conhecimento. Aí eu gostaria de perguntar qual mensagem vocês poderiam passar para alguém mais de idade, alguém que infelizmente não conseguiu vencer as barreiras e se sente culpado por isso. Obrigado, Enzo, pela participação. Não vale a pena se sentir culpada, né? Eu digo isso novamente para um espelho, porque nasce uma mãe, nasce uma pessoa culpada. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe culpada. A mãe e a mulher, ela geralmente se culpa e tende a se culpar por absolutamente tudo. Outra consequência nefasta de como as meninas e as mulheres são criadas, para absorverem esta culpa, coisa que não é muito mais raro entre os homens. Eu abraçaria só, conversaria, porque a gente consegue muitas vezes fazer, foi o que eu disse lá no início, muitas vezes as mulheres que chegaram lá e que ultrapassaram as barreiras que existem, é porque existe uma rede de apoio, porque tem um companheiro que está ali, porque tem pais que podem ajudar com a criação dos filhos, porque tem amigos que podem auxiliá-los em tudo, porque existe toda essa razão cultural que a gente vem falando que faz com que o peso da mulher ainda seja muito maior. Então, sem esse apoio, é muito difícil realmente chegar lá. Não dá a ideia, de novo, da mulher guerreira, da mulher disso, de que ela consegue tudo, tem que ser desmistificado. As mulheres não têm que vencer também todas as barreiras, são muitas, sem apoio, e elas não têm que se sentir culpadas por isso. E aí não digo nem só as mulheres, mas também os homens. Muitas vezes a sociedade é cruel e realmente as barreiras são tantas, principalmente as barreiras da pobreza, que te impedem, por mais talento que você tenha, de chegar lá, né? Então, mas nunca que ela vai ser culpada por isso. Eu não sei o que faria, não sei o que eu diria para essa pessoa, a não se abraçá-la e dizer que ela, obviamente, ela não tem culpa de absolutamente nada. Eu acho que culpa não é, eu acho que é complicado, né, mudar uma época diferente. Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender eles, que nem a gente já falou, a gente tem que entender que eles vêm de outra época, são pensamentos completamente diferentes, culturas completamente diferentes. Então, o único conselho
eu que trabalho com divulgação científica, é mostrar aqueles vídeos super legais de divulgação científica, onde mulheres são as que estão divulgando. Então, meio que dar um reconhecimento ao que está sendo feito, né? Então, mesmo que a pessoa sinta ou ache que o machismo tem que ser, ver que as coisas mudaram. As mulheres agora são famosas, as mulheres são muito boas cientistas. Então, mostrar esse novo ar que a divulgação científica está trazendo, de mostrar que mulheres podem, que têm esse poder, e que a mulher pode ir em qualquer lugar, mesmo que ela não conseguiu, não tem problema, mas se sentir feliz também, porque as coisas estão mudando, né? Então, por exemplo, eu cresci numa parte machista, numa cultura muito machista, que eu ainda tenho um pouquinho de coisa machista, mas eu mesma me cobro, e eu sou feliz agora de ver que eu mudei muito dos meus pensamentos e dos meus hábitos, simplesmente porque eu vi um horizonte. Então, eu acho que é legal mostrar aqueles vídeos de mulheres falando, de mulheres explicando física, das astronautas que tem agora também. Então, mostrar que a igualdade mudou muito, que já está sendo muito melhor, mas e que na época dela era uma época completamente diferente, que também era válida. Então, a gente não pode julgar uma coisa que era antiga, porque não temos como mudar o passado, né? Então, a gente tem que mostrar todo o presente e nos aproveitar disso. E Enzo, eu acho que nunca é tarde também. Acho que nunca é tarde para recomeçar com o apoio que a gente tem hoje em dia e que ela tem, enfim. Mas é isso, a Carol já apareceu para finalizar. Imagina, gente, de maneira alguma foi para apressar, que isso. Não, mas aqui também eu sei, são 2 horas, mas só queria agradecer, antes de você agradecer tudo, de novo, queria agradecer muito pelo convite, foi muito legal. Esse é um tema que a gente pode ficar falando por muitas horas, por muito tempo, e que é só o começo. Já tive algumas ideias aqui de coisas para fazer, porque é um tema que tem que ser debatido à exaustão. Então, muito obrigada pelo espaço que vocês abriram. Obrigada, Luísa. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo que apareceu por aqui. E é isso. Muito legal falar sobre o tema. Obrigada pro meu marido que está cuidando das 4 crianças, me permitindo estar aqui nas últimas 2 horas. E desculpa a ausência do dia inteiro de um sábado. Imagina, professora Mariana, doutora Luísa, a gente que agradece demais pela presença de vocês, de verdade, muito bom, muito reflexivo, muito aprendizado nessas 2 horas, que se deixar, que nem você falou, vixe, a gente só vai. E para finalizar, a gente tem o nosso sorteio como prometido, e eu gostaria então de passar a palavra para a Chádia, que vai estar fazendo esse momentinho então de sorteio. Boa tarde de novo, gente. Eu queria agradecer primeiro a presença de todos vocês, tanto os participantes quanto as palestrantes. Eu vou realizar o sorteio agora do livro da Malala, que é Eu Sou Malala. O sorteio é feito apenas para os participantes, os membros do café que não fazem parte do sorteio. Atualmente a gente está com 16 participantes, e eu vou compartilhar a tela aqui para vocês conseguirem acompanhar comigo o sorteio. Vocês estão conseguindo ver? Acredito que vocês estão conseguindo ver. Eu vou sortear agora. Está carregando. Número 5, Isabela Vitória. Ah, mentira que a Isa ganhou. Isa! Eu vou... Que sacanagem, adorei. A Isabela Vitória é uma Teixeira maravilhosa. Olha só! Eu vou enviar um link agora. Isabela, você entra em contato com a gente, por favor. Pode prosseguir, Carol. Parabéns, Isa. E a Chádia vai passar o link, então, aqui do WhatsApp para você entrar. Acabou de passar, para a gente conversar certinho com você como vai ser. E chegamos ao fim do nosso evento. Muito obrigado, professora doutora Mariana, doutora Luísa, por tudo,
pela exposição das ideias, por comentar com a gente, por dar conselhos e todos os ensinamentos passados. Eu tenho certeza que eu várias vezes fiquei emocionada aqui e tenho certeza que todo mundo também ficou. Muito obrigada também a todos que participaram e que vocês tenham um ótimo finalzinho de sábado. Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau, Muito gente. obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Isa, vou querer emprestado. Imagina, um beijão. Cuidem. Tchau. Beijo. Tchau, linda.